Achou que a gente ia ficar o programa todo só falando de Gabriel? Tá certo, porque agora a gente vai falar do Gabriel Menino! O Atlético anunciou 2 reforços, Gabriel Menino e o Patrick Silva, 2 volantes que vieram do Palmeiras. Agora, Jeves, aí eu já jogo pra você, cara. Fica aí à vontade. Me fala uma coisa, o Menino chega pra ser titular? Chega para ser volante ou chega para ser lateral? Quem vai ser o Gabriel Menino dentro do elenco atleticano? O Gabriel Menino é um jogador que ele tem uma versatilidade, né? Ele tem a possibilidade de ser um meia, ele joga também como volante, certas vezes atuou como lateral direito. É um jogador que tem um bom chute de média e longa distância, tem muito vigor físico, acabou perdendo espaço na equipe do Palmeiras do Abel Ferreira, acredito até que por características que agradem mais ao Abel e por chegada de jogadores como Aníbal Moreno, por exemplo, e o crescimento de outros potenciais jogadores que tinham lá no Palmeiras. Então, assim, acho que é uma contratação que eu até comentei hoje de manhã no meu vídeo lá no canal Bica Galo, o seguinte: se me perguntassem, olha, não tem nada de Paulinho saindo, Gabriel Menino seria uma boa contratação para o Atlético em 2025? Acho que sim. Acho que é uma boa contratação. Naturalmente não é um jogador que chega com mídia, não é um jogador que chega cravando lugar no elenco como um jogador absolutamente titular, mas é um jogador bastante polivalente e isso pode fazer com que ele tenha... seja mais utilizado. Por exemplo, o Alan Franco, que é um jogador que é utilizado mais pelo lado direito do meio-campo, e lá na seleção equatoriana também faz às vezes de ala, inclusive com algumas assistências recentes, até mesmo ao Ener Valencia. É um jogador que tem características parecidas, mas eu vejo o Gabriel Menino um jogador com mais números. Ele tem mais gols, ele tem mais assistências, ele tem mais chegada, ele pisa mais dentro da área, então acho que é uma boa contratação do Atlético Gabriel Menino, independentemente do negócio com o Paulinho. Sobre esse ponto, Valu, eu queria passar para você isso. Essa questão do Gabriel Menino está sendo envolvido numa negociação que sai um grande nome do Atlético, acabou dando um peso maior de responsabilidade, não só pelo movimento, mas também pro jogador que está chegando. Se o Gabriel Menino chegasse normalmente, como o Jeves falou, você acha que a cobrança em cima dele, ou a expectativa gerada em cima dele, ou a falta dela, seriam diferentes? Cara, pode ser que sim, né? Isso aí é muito relativo. Agora, claro, cabeça do torcedor é ele quem manda, né? Mas ele não pode ser, para mim, depreciado por conta do contexto que está chegando ao Atlético. Uhum. Como disse o Jeves, claro que num cenário ideal para o torcedor do Atlético, é esse mesmo que ele disse, né? O Paulinho não ser envolvido em nenhuma transação, ele chegar. Eu gosto do jogador Gabriel Menino. Eu acho que ele é um camisa 8, ele pode sim, ele consegue jogar de várias formas, mas eu acho que o melhor do Gabriel Menino é jogando ali na função... É que a gente não sabe como é que vai ficar algumas situações. Exemplo, o torcedor consegue imaginar hoje, será que o Batalha vai permanecer na zaga com o Cuca ou ele vem para frente para jogar na função dele de fato, né? Para ser um camisa 5. Então são algumas questões que a gente vai ver ainda à medida que a temporada andar. Mas eu particularmente gosto do Gabriel Menino jogando como camisa 8. Acho que ele pode se associar, às vezes, não jogando como meia, mas vindo auxiliar a construção do lado direito do campo. Tem muita facilidade para bater na bola. É óbvio que não fez uma grande temporada em 2024, chega no momento de baixa com relação ao Palmeiras, um pouco também por conta dos jogadores que o Palmeiras contratou, o próprio Zé Rafael, que o Palmeiras do Abel, ele vai passando ali por questões reestruturais, né, ao longo dos anos. Então, às vezes, o torcedor tem que ter em mente que um jogador que está saindo do Palmeiras não necessariamente seja um jogador que não preste. Não, é que o Palmeiras vive um processo único dentro do futebol brasileiro. E dentro disso o Abel Ferreira também tem condição de trabalhar muito bem. Então vejamos como é que ele vai ser encaixado no Atlético, mas repito, antes disso eu tenho que ver. O Otávio vai ser a única opção para a camisa 5, o Batalha volta a ser uma opção para a camisa 5, porque o Gabriel Menino, eu entendo que ele pode fazer também essa função, mas a função que eu acho que ele
se sente melhor é fazendo um camisa 8, podendo se associar a um jogo ali pelo lado do campo, pelo lado direito. É um jogador que particularmente eu gosto, viu, Elton? É importante isso que o Valu citou, Duda, que o Palmeiras ele vai passando por reformulações sem a gente perceber. Ele não acontece assim, de uma hora para outra, assim, ó, vai ter uma leva de jogadores saindo. Eles vão. Você lembrou muito bem do Aníbal Moreno, ele foi entrando nessa equipe e aí o menino já foi ficando de lado, o Zé Rafael também não foi tendo mais aquela importância e as formas, o Palmeiras do Abel vai se moldando. Pensando dessa forma, você vê a contratação do menino, vamos esquecer o Paulinho, esquecer esse envolvimento do Paulinho. Você vê ele como um nome que pode ser importante para esse time do Atlético em 2025? Acredito que sim, principalmente levando em consideração o principal problema que o Atlético enfrentou em 2024, que era a questão do elenco. O Jeves trouxe muito bem essa versatilidade do Gabriel Menino, que consegue jogar em mais de uma posição, e até mesmo a gente pegando essas passagens do Cuca. Em 2013, o Cuca tinha aquele time mais vertical, que sabia explorar o pivô. Em 2021, ele pegou um pouco daquele resquício de Jorge Sampaoli, aproveitando muito essa saída de bola, esse meio de campo para frente, sendo muito rápido, de muita velocidade. E o Gabriel Menino, ele pode chegar nesse ponto crucial de velocidade para dar esse dinamismo para o time do Atlético e principalmente nessa questão do elenco, porque quando ele consegue jogar em mais de uma posição, ele tem mais opção nesse elenco do Atlético, porque o meio de campo do Atlético agora está muito competitivo. A gente precisa trazer isso em pauta. A lateral também vai ser uma outra questão a ser discutida. Será o Rubens vai continuar tendo espaço na lateral? O Gabriel Menino vai jogar de lateral? Ou o Rubens vai vir para o meio? Então, esse time do Cuca, né, levando em consideração que ele provavelmente vai ter essa linha defensiva de 4, 2 volantes ali no meio, aquele meia de criação que a gente não sabe ainda se vai ser o Scarpa, se vai conseguir renovar esse Bernard que a gente conheceu de 2013. O Gabriel Menino tem muito espaço, principalmente nesse quesito de ter velocidade, de conseguir pisar na área, fazendo até, não necessariamente esse papel de pivô, mas ajudando nessa construção principal do meio de campo. Ô, Jeff, você queria falar? E assim, eu acho que eu esqueci, eu comentei da comparação do menino com o Alan Franco, mas eu acho que, obviamente, dependendo da situação clínica, que a gente nunca sabe como é que o Zarate vai estar, também é um concorrente, talvez, de posição do Zarate. O Zarate também faz aquele lado direito um pouco mais avançado, tem um potencial de desarme muito grande quando está, assim, nos cascos, né, como a gente diz. Então, acho que o Gabriel Menino, ele chega ali para disputar algumas posições dentro do meio-campo do Atlético e talvez, pode ser até titular desse time do Cuca, eu não duvido, não. Ô, Paulo, eu queria saber de você o seguinte. Pelo que ele já apresentou, jogando como lateral na direita, ali pelo Palmeiras, como que você colocaria ele na disputa de uma vaga na lateral do Atlético? Porque, assim, não teve um jogador firme nessa lateral do Atlético, né? Na lateral do Atlético, o Atlético, com os melhores jogos do Atlético, foi jogando com 3 zagueiros. Isso. Tendo o escape ali do Lianco na direita, né? Eu vou lembrar do jogo contra o Fluminense. Saravia o Saravia também. Mas lembrando do jogo contra o Fluminense, Sim. o jogo contra o River, que se tornaram os jogos mais marcantes para o torcedor do Atlético. Você vê que o menino pode ser essa peça também, tirando ele da função que ele é confortável. Se eu não me engano, eu estou falando da posição que ele é confortável como volante, que ele é criado como volante, como um jogador de meio campo, que joga ali com a 5, joga com a 8 também, que eu acho também que é a melhor função que ele exerce dentro do campo. Mas se eu não me engano, para a seleção brasileira, quando ele teve uma convocação, acho que ele teve 1 ou 2 convocações, ele passou pela lateral. Foi para lateral. Foi convocado mesmo, como lateral direito. Foi para lateral direito. Foi com o Tite, né? Sim. Foi com o Tite. Na lateral direita. Você vê que você pensa que o Cuca pode utilizar ele também, ou você pensa assim, não, cara, firma o pé, arruma o lateral e mete o menino na melhor dele. Tratando de Cuca, é claro que ele vira uma opção. O Cuca não é muito favorável em improvisar jogadores. Claro que o Gabriel Menino é um jogador que é improvisar no lateral direito. Ele conhece daquele lado do campo, mas acredito que ele vira uma opção no meio campo para o técnico Cuca. Claro que hoje o Atlético tem o Saravia e não tem outro lateral. O Mariano já se despediu, o Atlético até confirmou a saída do jogador, não fica mais no Atlético, mas se torna uma opção. Não sei como é que vai ser o mercado do Atlético em busca de um lateral direito, se vai ser um lateral direito para chegar e ser titular ou para disputar
posição com o Sarabia, e como você disse, as melhores partidas do Atlético na temporada foi com o Lianco sendo aquele escape pelo lado direito, sendo a linha de 3 zagueiros. O Cuca, como a Duda disse, vai usar uma linha de 4 jogadores ali, o lateral, os 2 zagueiros e o lateral esquerdo. Ele se torna uma opção. E até entrando numa... Você perguntou também para a Duda e para o Guggeves, acho que eu sou um dos poucos que entende que a vinda do Paulinho, para mim, foi muito boa pelos valores. Claro que o Paulinho é um excelente jogador, foi um excelente jogador para o Atlético, mas os valores, 18 milhões de euros, a vinda do menino, que pode ser muito útil a essa equipe do Atlético. O Patrick, claro, a gente é uma incógnita, mas os valores para um jogador que está operado, passou por uma cirurgia e vai voltar depois de abril, maio, para mim foi uma excelente venda do Atlético, por mais que seja importante, foi importante o Paulinho com a camisa do Atlético. Valusão. Não, só para destacar também, assim, o Patrick Silva, né, um jovem que está vindo para o torcedor do Atlético. É uma palavra chata da gente falar para o torcedor, especialmente depois da maneira que o ano acabou se desdobrando em novembro ali, terminando em dezembro com a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador para se ter paciência, um jogador que vai chegar para continuar sendo trabalhado e que tem sim qualidade, não está vindo, não é aquele peso, não é inteira, o Patrick não está vindo de inteira, ele está vindo porque é um jogador que foi avaliado evidentemente pelo SIGA do Atlético para ser envolvido nessa transação, mas não é um jogador pronto, tá? É um jogador que vai precisar de ser trabalhado pela comissão técnica. E só para dizer da importância, para mim, um dos principais calcanhares de Aquiles do Atlético na temporada passada foi o fato de não ter o Zarate saudável e de ter um jogador de criação, o Scarpa, e aí por característica do próprio time que o Gabi Milito montava o Atlético assim. Vejamos até, eu tenho curiosidade também para saber, será que o Cuca vai tirar o Batalha lá da defesa? Será que o Cuca vai tirar o Scarpa do lado do campo e trazer um pouco mais pelo centro para tentar fazê-lo com uma função mais de meia? Porque o Atlético se ressentiu demais de um volante que ajudasse também na construção. E todo time bem sucedido, você pode olhar, o Flamengo tem o Arrascaeta que cria, mas tem o Gerson que ajuda. O próprio Palmeiras tem o Rafael Veiga, mas tem volantes que sempre ajudam nessa construção. O Cruzeiro tem o Matheus Pereira. E quando ganhou o Matheus Henrique, as coisas passaram a acontecer melhor no meio campo. Então o futebol é de uma maneira, a menos você não precisa da ajuda de volantes, quando você tem um Atlético como era o Atlético de 2013, porque aí o seu meia de criação era Ronaldinho Gaúcho. Aí também você não precisa, né? Seria até um sacrilégio querer ter um volante também que crie com a capacidade que tinha o Ronaldinho Gaúcho. Mas isso é muito importante para a dinâmica do futebol brasileiro, você ter um volante pelo menos que auxilie também os outros jogadores de construção a ajudar o seu time. Muito bem lembrado pelo Valor. A colocação dele foi muito reflexiva.